Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Smart Crypto. Hoje vou compartilhar minha visão sobre o mercado e as expectativas para o futuro. Antes de começarmos, gostaria de pedir o seu like e que se inscreva no canal para acompanhar todo o conteúdo. Antes de mergulharmos no tema, quero compartilhar uma mensagem especial com vocês. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Muito obrigado pelo apoio. Um Feliz Natal e que Deus abençoe a todos. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Fala, turma! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia, o final de semana de cada um de vocês. Vamos aqui ao último panorama antes do Natal, né? Porque na terça-feira provavelmente a gente não vai ter. Não sei ainda, né? Mas vamos lá, vamos deixar mais ou menos que seja o último. Vamos falar um pouquinho do mercado. Gostaria já de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal. Bom, vou falar um pouquinho hoje do Bitcoin, do Ethereum, da Panda, Matic, XRP. Mercadinho liquidou muita gente, né? Muita gente, principalmente os ansiosos aí, querendo fazer um dinheirinho pro Natal, né? Esse movimento, para mim, totalmente normal. Adianto para vocês que o mercado, na minha visão, ele vai subir mais um pouco. E o que vocês devem se preocupar é o que vem depois do que eu vou falar aqui para vocês, tá? Por que se preocupar? Porque quem tem um pouco mais de tempo no mercado já tá até cansado do alto infinito aí, né? O alto infinito ele vem desde 2021, basicamente, né? Então, não preciso falar muita coisa. As moedas, nós estamos em praticamente 2025 e o mercado nem foi ainda, né? Não como a galera espera, porque a gente já teve bons lucros no mercado, graças a Deus. Mas não pode falar que o mercado tá em tendência gigantesca de alta para cima, não, porque algumas moedas estão abaixo dos 50% ainda, né? Então a gente não tá num bear market, não, falei errado, num altcoin season ainda, na minha visão, não, tá? E relacionado ao que vem depois, vou mostrar para vocês algumas situações aqui, o que eu espero do mercado. A galera que é membro do canal já sabe bastante, e lembrando que isso aqui é a minha opinião e a minha visão do mercado. Então, tudo que eu trago aqui para vocês é porque ou eu já fiz, ou eu tô fazendo, ou eu vou fazer. Então, as moedas que eu trago aqui para vocês é porque eu tenho verdadeiro interesse, de fato, tá? Com o meu dinheirinho, belezinha? Bom, vamos começar falando do Bitcoin. Bitcoin aqui não tem muito para falar, tá, pessoal? Ele tá naquela região de alvo ainda. Eu tô com uma tela diferente aqui. Para quem acompanha o canal aqui, vai lembrar um pouquinho dessa tela. É uma tela que a gente usava de estudos, uma delas, né? Então, vai ter algumas coisas já desenhadas aqui, tá? Bitcoin ele tá dentro da região de alvo. Alvos, 87, região de 108, 110. Regiões. Então o mercado ele pode muito bem parar um pouquinho antes, ou sim, ele pode subir mais do que isso aqui, para depois ele voltar a fazer um novo movimento. A questão aqui é que o mercado pagou o alvo da estrutura, o que eu não acreditaria que ele faria antes, tá? Que por sinal, para mim, não é um bom cenário para o mercado, né? Eu sei que todo mundo quer ver o mercado subindo, mas, por exemplo, eu acredito que uma boa parte dessa galera não gostou da queda que teve esses 2 últimos dias seguidos aí, né? Eu acredito que não, porque a gente teve aí 2 dias seguidos de 700 milhões de dólares liquidados no mercado, então eu acredito que a galera não gostou muito. E é justamente por isso, porque existe uma diferença entre o mercado subir e o mercado ter movimentos de convicção, né? Movimentos sólidos que a gente chama. Basicamente é isso. O mercado ele tá com um movimento um pouco desalinhado entre Bitcoin e altcoins, onde o Bitcoin ele tende a corrigir e altcoins, entre aspas, estaria pronto para subir. Então o mercado, vamos supor, o mercado ele se move, supor não, o mercado ele se movimenta em forma de pivô, entre impulsão, retração e impulsão. O Bitcoin basicamente está nessa pernada de impulsão, onde o mercado tende a corrigir. Não importa dele manipular um pouco para cima e fazer igual isso aqui, tá, pessoal? É só para vocês entenderem. Então, a pernada do Bitcoin tende a ser uma pernada de retração. E a pernada de altcoins, o oposto. Onde elas impulsionaram, elas já retraíram. Então, elas teriam que impulsionar. Então, na minha visão aqui,
vai acontecer um alinhamento desse movimento em breve, tá? Seja com o Bitcoin ficar um pouco lateral e manipular um pouco mais para cima, para depois ele voltar, até que as altcoins paguem os seus alvos ali, mas para voltar de novo, sim, de novo, na minha visão. E para quem chega agora no canal, tá, pessoal? Antes de você postar, falar alguma coisa, vai ver meus vídeos aqui no canal aqui do que eu falava das moedas lá atrás, tá? Pra mim não perder o tempo e deletar você do canal. Porque senão chega onde paraquedas aqui e fala, ai, você vai falando que o mercado vai cair. Tô na minha terceira realização, onde provavelmente onde você tá comprando ali no topo, eu já realizei de novo. Então, pessoal, há uma boa chance disso acontecer com o mercado, tá? Então eu venho compartilhando bastante isso na área de membros. Eu vou compartilhar com vocês aqui em relação a alguns movimentos no mercado. E lembrando, dando a minha opinião para vocês, tá? Você não precisa acreditar no que eu falo. Talvez só ter cuidado para que você não coloque todo o seu dinheiro numa região errada. Ou se você colocou, que você tenha a ciência que você errou, mas para você não vender no prejuízo ou ter um plano, alguma coisa do tipo, beleza? Bom, então Bitcoin é isso. Para mim não tem muito o que fazer aí. Para mim ele só vai ou ele vai ficar enrolado aí, fazendo esse movimento de vai para cima, vem para baixo, até o movimento se alinhar ali, tá? Ether, agora o Ethereum sim, o Ethereum ele tá num movimento bem estranho, tá? Que não dá muito para ter uma noção do que o Ethereum quer no médio prazo. No longo prazo eu já até imagino aqui o que pode acontecer. Em relação ao que a gente estava falando de uma armadilha de movimento na área de membros também, era em relação a esse martelo, né? Martelo no topo é caixão e vela preta, não adianta. É um movimento muito clássico do mercado. Ele faz o martelo no topo, ele aciona esse ele aciona o Marcelo, né? Ele aciona esse martelo, colocando a galera na compra de um martelo no topo, né? Aí é caixão e vela preta. O mercado vem estopar essa galera aqui, tá? Movimento muito clássico. Esse movimento aqui é um dos mais balelas de sujeira do mercado. Facílimo de entender que isso aqui é uma armadilha, tá? Em relação no curto prazo, tá, pessoal? A questão do Ethereum que não dá muito para entender aqui é a sua finalização de movimento, pessoal. Porque estruturalmente, o mercado aqui maior, esse é um movimento macro do Ethereum, onde impulsiona a retração, e aí no macro levaria o Ethereum à região de 6 mil, 7 mil ali, num movimento maior, certo? Só que para o Ethereum criar esse novo movimento maior, que é a busca de liquidez, futuramente, só para que vocês entendam, ele precisa vir buscar uma liquidez. É aquela liquidez lá do 61.8, que é a região aqui de 2.100, que a minha compra é lá no 1.800 ainda. Ah, você não desistiu de comprar o Ethereum em 1.800? Não. Tá? Eu tenho muita paciência, assim como vocês devem lembrar, quando eu tinha paciência de comprar Link a 860, que nunca ia aí, Polygon, basicamente quase todas aí, né? A própria Pendle, quando a Pendle tava 5, 6 lá, que eu fiz um vídeo como montar um DCA, que eu falava que ela voltaria lá no 2, lembra? Então eu tenho paciência, não tem problema nenhum se o mercado demorar 1 ano, 2 anos, eu sei onde eu quero comprar, basicamente onde eu quero vender, então eu tenho que seguir a minha estratégia e o meu plano, tá? Então, a liquidez, essa que o mercado vai vir pegar no Ethereum, é inevitável. O que ainda tá sujo, que eu falei para vocês, é que não dá para entender se o Ethereum, por exemplo, vai fazer isso aqui, ó, e pagar essa região de 6 ou 5 mil aqui, que também é um alvo. Então, a gente tem a região de 5 mil, que é o topinho aqui, né? E 6 mil, que seria 5 e 6, 7, é região, tá, pessoal? Não dá para entender muito bem ainda se o Ethereum quer pagar esse alvo primeiro para depois ele fazer isso aqui e aí sim ter um movimento fortíssimo, que é o que eu expliquei para vocês recentemente aqui no YouTube aberto também lá da dominância, né? Ou se o mercado ele vai tentar fazer alguma armadilha de topo, por exemplo, sobe até aqui em cima na região de 4 ou fica dentro dessa região e vem buscar liquidez para depois subir. O que vai mudar? Se vocês me perguntarem assim, olhando o momento atual, o que você acha que seria melhor pro mercado? Na minha opinião, seria melhor pro mercado que o Ethereum fizesse isso aqui, ó. Pagasse o alvo e ele viesse buscar essa liquidez aqui e depois ele subisse. Por que isso? Porque como ele pagou o alvo da estrutura antiga do mercado, acabou o movimento, tá?
Quando ele vir buscar essa liquidez aqui nessa região, por exemplo, vai ser lá no bear market, vai ser no bull market, vai ser no bear market, vai ser no bull market. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O bear market ou bull market sempre vai ser assim, o mercado tá subindo, bull market. O mercado tá caindo, bear market. Pronto, esse aí é o resumo do bear market e bear market pra você. Igual a história de narrativas. Qual que é a narrativa do momento? Pera aí, deixa eu olhar aqui a moeda que subiu 600%, 700%. Opa, essa aqui. Essa aqui subiu 600%, é a narrativa. Pronto, é assim que funciona na cabeça da maioria aí, tá? Então, se o mercado fizer isso aqui, acabou o movimento antigo, como eu citei aqui, né, pessoal? E ele vai fazer essa movimentação aqui. Essa pernada aqui é o que a gente chama de pernada de impulsão, onde o mercado vai abrir uma nova estrutura. E ela pode ser fortíssima. Ela pode facilmente ultrapassar os 10 mil dólares, por exemplo. Então, como eu acabei de citar, se você me perguntasse, para o momento atual do mercado, o que seria melhor na sua visão, seria isso aqui. O mercado fizesse isso aqui. Agora ele vai fazer? Aí já é uma outra história. Tá? Em relação à minha compra, continua no mesmo lugar. Então o Ethereum está um pouco sujo para entender o que ele quer aí. Só dando a minha opinião e mostrando aqui o que seria melhor na minha visão. Pro mercado, tá, pessoal? Em relação a movimentos de convicção e movimentos futuros, no médio e longo prazo, mais pro longo prazo. Pendle, vamos falar da própria Pendle. Eu acabei de falar aí. Recentemente eu falei na área de membros, aqui ó, a compra que a gente fez aqui. Se você é novo aqui ou tá chegando agora no canal, tem um vídeo que é bem fácil de você achar aqui. Quando a Pendle tava aqui, nesse movimento aqui só, ela tava aqui. Aí eu fiz um vídeo que é como montar um DCA na Pendle. Aí, quando eu falo as coisas, sempre tem um ou meia dúzia, né? Que tem 1 mês e meio de mercado que eles entendem tudo. Aí eu falava que o mercado voltaria aqui, os caras não acreditavam muito, não. E também eu não julgo, porque como que vai acreditar num cara falando que o mercado vai cair, o mercado lá em cima? Mas o que eu falei no começo do vídeo pra vocês, tem que colocar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha, tá? Mas depois vocês pesquisem lá. Como montar um DCA, eu acho que é de forma correta e a moeda que eu uso como exemplo é a Pendle. Nessa época aqui, pra vocês terem base, era narrativa, bem narrativa mesmo, né? Agora de um tempo pra cá ela foi esquecida. Por que foi esquecida? Porque parou de subir e esquece, né? Eu lembro bem que tem um vídeo que eu sempre falo disso, porque foi meio que por um acaso que eu vi no Instagram. O cara falava assim, ó, tava tudo caindo no mercado e a Pendle tava aqui em cima. Aí um cara falava assim, é assim que você descobre como a moeda é forte no ciclo de alta. O mercado tava derretendo nessa época aqui, tá, pessoal? Aqui em cima. O mercado tá caindo forte e a moeda tá lá no topo, não cai. Aí eu falei, mostrei pra galera lá no Admin que isso aqui é uma distribuição. O que é uma distribuição? O cara que compra aqui, ele quer vender onde? Quer vender aqui. Então, para ele vender aqui, o que ele precisa? De gente comprando. Onde que a galera vai comprar? Justamente quando tem um pesamento desse. A moeda tá no topo, não corrigiu, compra aqui, a moeda não cai. Então era uma armadilha gigantesca, né? Agora, o que a gente pode pensar aqui em Pendle? Bom, estruturalmente, ó, igual a nossa compra, vamos lá. Nossa compra foi exatamente aqui no 2,26, se eu não me engano. Que era abaixo dessa liquidez aqui, ó, 2,20 e pouquinho, né? O objetivo dessa compra, quando foi lá atrás, no longo prazo, seria exatamente isso aqui, se eu não trabalhasse realizando. Então, assim, ó o movimento do mercado. Impulsiona, retrai, impulsiona. Formou um pivô, quebra de estrutura. Mercado mitiga. O que é mitiga? Volta a buscar a liquidez, testar a estrutura. Buscou a liquidez, o mercado ele tende a pagar o seu alvo. Só que, claro, isso aqui é o movimento normal da estrutura do mercado. Nem sempre ele vai sair lá embaixo e vai sair pagando. Muitas vezes ele pode fazer um movimento de manipulação. Sobe até aqui, depois ele vem aqui, depois ele faz isso. N formas, mas não muda o fato da estrutura enquanto o mercado estiver respeitando ela. Então, olhando para uma visão macro, se eu não realizasse, isso aqui seria o meu objetivo do mercado. Comprei aqui para realizar a Pendle exata, se é um pouquinho antes, eu não posso falar exatamente, porque senão vocês vão ficar presos. Igual eu falo do alvo lá, são regiões e não uma linha, né? Região de 9,50 e depois a região de 12,14 lá em Pendle. Então isso aqui seria o meu objetivo para o médio e longo prazo na estrutura do mercado, certo? Então eu acredito que Pendle vai pagar essa estrutura aqui antes de uma correção. E depois, o que acontece? Depois acabou o movimento, né? Recentemente eu falei para essa galera, pra galera lá de membros. Pessoal, aqui tem
uma linha de tendência, né? Uma linha de tendência que tava subindo aqui no mercado, ó, em Pendle. Pô, uma linha de tendência dessa aqui, colocando a galera na compra no topo, é caixão vela preta. É igual a história do mercado do martelo no topo do Ethereum. O mercado vai vir buscar essa liquidez. Infelizmente, quem paga o pato é a galera do mercado de futuros, que entra com uma cacetada de dinheiro querendo fazer dinheiro rápido. E aí vem uma tijolada dessa para trás, tá? Então o Pendle, para mim, independente desse movimento aqui, pode até corrigir mais que um pouco? Pode. Por exemplo, Pendle poderia voltar, se quisesse, até nessa base aqui de baixo? Poderia. Não acredito que vai, mas poderia. Não muda o fato de eu acreditar que ela venha primeiro pagar a região de alvo, que é a região de 9,15, 9,50 e quem sabe um 12,14. Fechou? Vamos falar da Polygon. Agora Polygon. Cara, Polygon tá lá na regiãozinha, né? Então agora ela vem provavelmente formar o seu pivô. Recentemente eu falei para vocês que para mim ela chega nessa região de 1,10 novamente, que é a famosa região que eu não realizei no passado. Para quem não lembra, quando eu coloquei minha ordem de realização na compra aqui no 50,95, eu coloquei minha ordem de realização no 1,10 e para quem tá olhando no canto direito da tela, ela parou exatamente no 1,0927, ou seja, deixando a minha ordem na pedra. Daí eu fiquei com raiva e não quis realizar e paguei o pato mesmo acreditando que ela voltaria para tirar a minha posição do 50,95, que foi o que ela fez, mas paguei o pato, tá? E agora? Agora acredito que ela vai terminar de fazer esse movimento de vem aqui, testa esse Fair Value Gap e vem buscar essa região aqui de 1,10, que é esse carinha aqui. Quem sabe ela deixa um topo duplo aqui, gerando uma zona de liquidez para fazer um movimento bem parecido com a XRP, para no futuro ela catar essa liquidez e subir, tá? Então o objetivo aqui, a princípio em Matic, é a região de $1, 1,10. Aí eu vou ver se eu vou dar uma realizada, porque a minha posição em Polygon é bem relevante, então vou ficar de olho para ver o que eu quero fazer nos próximos movimentos, porque nada mudou da minha acreditar que Polygon pode subir muito ainda no longo prazo, tá, pessoal? Eu acredito muito que você comprando uma região dessa, olhando para o longo prazo, ainda é uma boa aposta. Beleza? Estou falando aqui um pouco mais do movimento de curto prazo. Talvez pode proporcionar aí uma compra até maior para mim no futuro, dependendo da minha realização. Mas isso são coisas que eu tenho que ver como que o mercado vai reagir e funcionar para eu tomar a decisão, tá? Quem não deixou seu like, custa nada, não cai o dedinho, né? Deixa o seu like aí, você ajuda bastante o canal. Bom, XRP, como eu falei no começo do vídeo, que narrativa que a gente vai postar pra galera hoje? Opa, pera aí, tem uma moeda subindo aqui. Vamos... Opa, XRP, subiu 600%. Opa, narrativa. Vamos colocar pra galera comprar no topo aí agora. Né? Quando não quis comprar lá embaixo, coloca a galera pra comprar aqui no topo. E agora, pessoal? Agora a questão aqui, ó, que eu falo pra vocês. Né? Então, quem tá comprado comigo na XRP lá atrás já realizou um monte. Né? Nós já estamos em região de alvo. Eu tô quase... fazendo uma nova realização aqui se ela subir, né? É uma moeda que eu tô bastante de olho. Então o alvo estrutural da XRP é isso aqui. Pagou o primeiro alvo, 2,50. Depois tem a região de 3,10, 3,20. Lembre-se que a região não impede do mercado subir mais do que isso aqui. Por exemplo, até uns 4,5 ou até mais, depende. Mas acabou o movimento e tende a ser uma armadilha. Tende a ser uma armadilha. A questão que eu falo pra galera direto... aqui no canal, é que é o seguinte, geralmente o cara que comprou aqui na região de 2,80, ele não vai querer realizar a 3, ou ele não vai querer realizar a 4. Só que aqui entra a questão do impulsão, retração, impulsão. Então o mercado ele tem, ó, impulsão, retração e o mercado tá pagando o quê, pessoal? O alvo da estrutura maior aqui, ó. Certo? Deu para entender? Vamos lá. O que a gente tem que eu expliquei lá no movimento de reversão, ó, reversão de tendência. O mercado vem aqui, faz uma movimentação de tendência de baixa, captura a liquidez e ele começa o seu processo de reversão. Impulsão, retração, quebrou a estrutura.
Isso aqui, ó, é a pernada de impulsão. O mercado formou um choque, então o mercado está na pernada de impulsão, ele vai entrar no processo de retração. A questão é que não dá para saber aonde essa pernada de impulsão para. Agora, a gente tem um parâmetro quando o mercado faz esse movimento, retração, testa as pós e vai pagar o seu alvo. Só que agora o mercado ele tá fazendo o que aqui, ó? Pegou a liquidez, criando um novo movimento. E nós estamos numa nova pernada de impulsão. Então a gente não tem um parâmetro, mesmo que o mercado forme um novo pivô aqui, ó, aonde o mercado ele pode parar. Você pode dar sorte e comprar aqui ele ir a 10, pode. Ou você pode comprar, ele fingir que vai, tocar em 3 e voltar tudo. Então a gente não tem um parâmetro e é por isso que eu, com o meu dinheiro, eu não compro em pernada de impulsão. Porque aqui é a mesma coisa de um ônibus estar andando a 120 por hora e você quer 120 por hora e você querer entrar nele andando. Tá? Por quê? Pode dar sorte de você conseguir pular dentro do ônibus e ele continuar a viagem? Pode, claro que pode. Mas também pode ser que você caia, tropece na porta e vire um acidente, tá? Então, eu tomaria bastante cuidado e se fosse com o meu dinheiro no momento atual, eu já falei isso algumas vezes aqui pra vocês, né? Teve um tempo atrás que na área de membros a galera perguntou: se fosse pra vocês você comprar uma moeda, esquecer ela lá, qual que você compraria? Eu disse que era XRP e eu não disse depois que ela subiu, tá? Eu disse quando ela tava aqui embaixo, né? Porque depois que subiu é fácil. Era justamente a XRP, porque eu acho que ela vai subir muito no longo prazo, mas mesmo assim eu não falaria pra você comprar aqui. Porque eu não sei como que vai ser o longo prazo, tá? Agora, como eu tô comprado lá embaixo, eu tenho tempo de reação. Né? Pronto, vou sair fora do mercado, por exemplo, tá? Quando ela der novas oportunidades, eu vou falar para vocês, olha, pessoal, agora é um padrão de compra, por exemplo. Belezinha? Avalanche. Bom, Avalanche é o seguinte, em relação ao que eu falei para vocês no começo do vídeo, que na minha visão vocês devem se preocupar com o que vem a seguir. Porque aqui, o que vem a seguir, na minha visão, é isso aqui, ó. Mercado impulsiona, retrai, impulsiona, vem buscar liquidez, mas existe uma brecha aqui. O mercado ele não toca na POI, né? O ponto de interesse que ele deveria aqui, igual quando eu falava que aquele fundo da Polygon, que era o 5095 que eu comprei lá, que provavelmente seria um fundo falso, e a gente foi descobrir que de fato era um fundo falso depois porque o mercado voltou, né? Então aqui é a mesma coisa. Eu acredito que a Avalanche vai pagar os seus alvos, que é a região de 80, podendo chegar aqui na região de 90, 100, né? Talvez até mais um pouco. Mas aí o mercado ele tende a fazer o quê? Voltar. Então é esse movimento que vai vir, na minha visão, depois dessa alta forte, que é o que vocês têm que tomar cuidado para vocês não comprarem e ficarem presos. Provavelmente, né, o meu olhar já falei para vocês há algum tempo, né, já fiz algumas realizações novas, estou saindo de algumas moedas, ontem saí de mais uma, da Zen, né, e é uma coisa que tem que acompanhar o mercado, porque não é só chegar ali que eu vou realizar tudo também, né, eu já disse para vocês, vou ficar de olho para fazer uma realização total em várias moedas, tá, mas, sim, eu acredito que se o mercado fizer isso aqui primeiro, pessoal, é importante isso aqui, tá? Se ele fizer isso aqui primeiro, ele vai voltar de novo. Tá? Se ele fizer isso aqui primeiro, ele vai voltar de novo. E aí, como eu falei no começo do vídeo, pra quem tá chegando novo aqui, eu tenho uma posição grande em Avalanche aqui embaixo. Então eu tô comprado em Avalanche, só pra você ter noção. Depois não falar, não sei o que, tá falando que o mercado vai cair. Não. Eu estou dizendo que se o mercado subir dessa forma, na minha visão, ele vai voltar de novo. Agora, se o mercado fizer o oposto, se ele fizer o oposto, beleza, a gente tem o alvo da estrutura desenhado também. O que vai mudar? Vai mudar que no futuro o mercado vai ter que criar uma nova movimentação. Certo? Então, basicamente é isso daí que é o que eu quis falar no começo do vídeo. Que vocês, na minha visão, têm que ficar espertos. É que caso o mercado de fato suba aqui e venha pagar esses alvos, né? Isso não só em Avalanche. Mas o que vai vir depois desse cara aqui, que vai ser aquele alinhamento de movimento que eu disse do Bitcoin, que acredito que vai acontecer. Beleza? Vamos falar da NIR rapidamente. NIR, mesma coisa, ó, para vocês entenderem. Impulsão, retração, impulsão. Quebrou a estrutura. Olha lá o pivô. Aí o mercado retrai. Outro detalhe.
não tocou na POI. Então o mercado não toca na POI, tende a ser um fundo falso, uma armadilha. Para ele ser uma armadilha, tem como ele ser uma armadilha, colocar comprado no jogo caindo? Lógico que não. O mercado ele tem que subir para colocar o comprado. Então a expectativa seria que NIR Protocol venha tocar a região de 11, 12 e quem sabe chegar aqui na região de 13, talvez até um pouquinho mais, 15 aqui, mas para futuramente, lembre-se, se o mercado subir primeiro para ele voltar de novo. E sim, aí depois que acontecer isso aqui, nessa próxima movimentação aqui, na minha visão, a gente vai ter um altcoin season aí que todo mundo espera. Isso se o mercado fizer essa movimentação de alta primeiro. Porque pode acontecer o oposto? Pode. O mercado pode vir para baixo primeiro, fecha a zona. E aí? Aí o meu alvo continua no mesmo lugar. Só que o mercado ele vai ter que futuramente criar uma nova movimentação para ele pegar a impulsão para romper o topo. Entenderam? Então se ele sobe daqui, então qual é o meu olhar? Opa, tô bastante NIR? Bastante NIR, por sinal, é minha terceira realização, tá, pessoal? Vai ser a terceira realização aqui do mercado. O meu olhar, a princípio, é que tá na região de 11 e 12, mas eu acredito que tem uma boa chance dela chegar nessa região de 13 e 14 aqui, tá? Então, o que eu quero saber é depois desse movimento aqui, que é o que me interessa mesmo. Render. Agora, a Render também acho que ela vai pagar o alvo da estrutura, assim espero, né? Então, pode ser que a gente vê uma subida de Render até a região do 17, talvez até um pouco mais. O meu olhar para Render também seria de uma realização total. Lembre-se, pessoal, não chegou lá, eu vou realizar total. Eu vou olhar, ver se está tudo confluindo com o que eu estou dizendo, para mim fazer uma realização total, tá? Mas a princípio, se ela fizer esse movimento de alta e ela vir pagar a região do 17, 18, 22, 23, eu pretendo, se tudo estiver condizendo com o que eu estou falando e o mercado estiver entre a relação dominância do Bitcoin e Bitcoin, eu pretendo sim realizar todas as minhas renders para poder recomprar tudo lá embaixo novamente, tá? Então a minha expectativa a princípio seria isso, da render romper esse topo e tentar buscar a região do 17 aí. Talvez até mais um pouco, tá? E aí vamos falar da nossa Link. Link. Olha, tem até um 860 desenhado aqui. 860, que nunca que vai lá. Então aí a Link, né? A Link fez o meu ano todo, né? Porque a minha maior posição era a Link. Então não preciso falar muita coisa. Basicamente, Link, acredito que agora aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Então o mercado ele tem... A Link, na verdade, não. A Link é assim, ó. Se a Link falasse assim, eu posso sair subindo aqui e explodir o topo, ela poderia, tá? Ela não necessariamente, ela precisaria voltar igual a Avalanche, igual a NIR ali em relação a alguns movimentos. Mas como eu acredito que será um contexto geral do mercado, pode ser que ela volte também, tá? O alvo, ela tá em região de alvo, né? A Link, então o próximo alvo dela aqui é a região de 32, 34. Tem que tomar cuidado sim, porque pode rolar uma armadilha desse tipo aqui para o mercado voltar. E quem sabe ela voltar na região de abaixo de 10, lá na região de 8,60 também, tá? Claro, como eu citei, Link não necessariamente precisaria fazer isso. Mas, olhando num contexto geral do mercado, existe uma chance disso acontecer sim, tá? Ela é uma moeda também que eu tô bastante de olho, porque a minha posição, mesmo realizando lucro aqui, ainda continua grande, né? E eu não quero deixar esse dinheiro na mesa. Então, o que eu tô de olho é essa região de 32, 34, 36 aqui de Link para ver os próximos passos, beleza? O que eu posso falar para vocês em relação ao mercado, pessoal, o que vem a seguir depois do mercado, ele tende a subir, né? Deixa eu ver a dominância aqui. Ó, para quem não acompanha o canal ou para quem chegou agora no canal, quando a dominância estava subindo aqui, eu já tinha expectativa, né? Os meus estudos levaria a dominância dentro dessas regiões aqui, que é a região de 61.8, que eu acho que vai ser o movimento final da dominância. Só que dentro dessa movimentação, a gente tem a zona que a gente chama zona de manipulação, que é a região dos 60%. Nesse movimento aqui, ó, de manipulação, a dominância ela tende a cair. Por exemplo,
Deixa eu até... Tava na outra tela os pontos aqui, mas eu vou passar aqui de novo para vocês terem base. Pode ser que a dominância do Bitcoin, por exemplo, venha caindo aqui até uma região talvez de 54, quem sabe até uma região um pouco maior de 52, 50 aqui, mas eu acredito que a dominância vai voltar a subir e testar essas regiões de 62, 64, talvez até um 66. Porém, aí entra a questão daquele movimento que eu falei. Se isso aqui tudo acontecer, a dominância do Bitcoin tende a fazer mais ou menos isso aqui, ó. E aí entraria naquela pernada de impulsão. E aí, de fato, bem-vindos ao altcoin Cision. Mas esse altcoin Cision, acontecer na minha visão, ele vai matar muita gente no mercado. E é por isso que vocês têm que ficar espertos em relação aos movimentos. Vocês decoraram aí mais ou menos o que eu falei. Seria mais ou menos a mesma coisa. Então o mercado vem ali, cai um pouquinho a dominância agora. Moeda termina de pagar os seus alvos. Depois a dominância volta a subir. Bitcoin cai, moedas caem, e depois a dominância volta a cair, e aí sim a gente entra no altcoin season, na minha visão. Isso, lembrando, para a gente finalizar, é o que eu tô vendo no movimento atual ou no mercado atual. Então, sim, as coisas podem mudar em semanas, mas se mudar eu atualizo vocês. Por enquanto é isso. Um ótimo Natal a todos vocês. Caso a gente não tenha live na terça-feira, né? Panorama na terça-feira. Live na área de membros a gente vai ter. Convido vocês a participarem. Fiquem com Deus, um ótimo final de ano a todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês no canal. Esse canal só existe por causa de vocês mesmos, né? Pra quem acompanha aqui sabe que eu não vivo do YouTube. Então eu faço aqui porque eu gosto mesmo, né? Gosto de tentar ajudar as pessoas que querem ser ajudadas, beleza? Fiquem com Deus, até mais. Fui!